Pessoal, continuando então essa série de revisões que eu estou fazendo, agora eu vou fazer a revisão, ou na verdade aí pontos-chave e dar umas dicas para você, estratégias para quem está fazendo os exames, está se preparando para fazer os exames CFA Level 2 agora em agosto de 2025, mas sempre lembrando aí a audiência que está assistindo esse vídeo depois de agosto de 2025, que é válido até o próximo ano, 2026, o mesmo material, portanto esse vídeo também será válido para quem estiver fazendo os exames no próximo ano também. Então, vamos lá, friends, o Level 2, tá? Muita atenção no Level 2, porque é um exame diferente do Level 1, em termos da estrutura, o formato é diferente, né? Nós temos ali as vinhetas, os item sets, as historinhas. E embaixo de cada historinha, nós temos 4 alternativas. Então, o que é importante lembrar do Level 2? É que você vai ter 22 historinhas, né? 22 item sets, dividido em 2 partes. Você vai ter na primeira parte 11 item sets, e depois na parte 2 do exame também mais 11 item sets. Cada item set tem 4 questões. Você então terá aí 88 questões ao todo no seu exame Level 2. Importante então que você tenha em mente quantos item sets de cada tópico você esperaria ver no exame. Então, aqueles que têm pesos maiores aparecerão mais item sets, menos item sets. Por exemplo, os que vão aparecer com mais frequência no seu exame. Ethics, eu acredito aí que 4 item sets de Ethics, mais ou menos. FSA, eu acredito que 3 a 4 de Financial Statement Analysis. Economics, eu acredito que 2. Quantitative Methods, 2 também. Eu acredito que Economics eu acredito 1. Economics tem um peso menor. Mas Quantitative Methods, eu acredito que 2 item sets. Eu acredito que também 2 item sets de 2 a 3 de Fixed Income, 2 de Alternative Investments, 1 de derivativos, 2 a 3 de Portfolio Management, e aí eu acredito que 1 de Corporate Issuers. Tá? E aí nós cobrimos aí todos os 10 tópicos. Terão aí 88 questões para vocês resolverem. Então, dá uma média de 3 minutos por questão, Fred. Então, obviamente, vão ter questões mais longas. Mas, na verdade, longas no sentido de que você tem que buscar informação na vinheta para poder responder as questões. Então, esse processo de buscar informação, né, e processar e resolver, ela é diferente do Level 1. Então, conta-se isso no tempo. Tá? Então, as questões também não serão muito complicadas, na minha opinião, não. Elas serão bem diretas, e você vai encontrar facilmente a informação no texto de cada vinheta. Bom, então aí rapidamente os pontos importantes de cada tópico. Tá? Bom, Ethics, praticamente a mesma coisa do Level 1, em termos de código de Ethics, o código de Professional Conduct, e só que questões mais longas, porque você tem 3 minutos por questão. A parte de Quantitative Methods, eu acredito 2 item sets, 1, tá? Não tem que ser exatamente assim, mas eu acredito que 1 sobre Linear Regression, os módulos de 1 a 5, incluindo Time Series, e um outro de Machine Learning e Big Data Analysis, aí 2 item sets de QM. Então, da parte de fórmulas, é lembrar aí do seu F-Joint Test, tá? Lembrar o que é o BIC, o que é o AIC, o que é o Cook's-D, tá? O que é o Unit Root, e a fórmula também do Mean Reverse, muito importante essas no seu exame de Quantitative Methods. E na parte de Machine Learning, eu acredito aí da parte de Supervised, Unsupervised Learning, e na parte de Big Data, ou de Steps, os passos utilizados para fazer análise de dados, começando lá com Preparation and Curation and Wrangling, terminando ali com o Training da máquina, tá? Aquele passo. Então, as perguntas que eu acredito que possam aparecer, o que você espera ver no passo de Wrangling? Né? Ou qual dos abaixo você veria no passo de Curation? E assim vai. Tá? Então, eu acredito que aí são questões mais teóricas na parte de Machine Learning e Big Data. Economics, você obviamente tem que esperar a parte de moedas, tá? Ou a parte de teoria econômica, ou ambas. Tá? 3 questões de moedas, uma questão de teoria econômica, 2, 3 de teoria econômica, uma de moedas, 4 de moedas ou 4 questões de teoria econômica. Serão apenas 4 questões de econômica. Tá? Pelos pesos, eu acredito. Eu estaria muito surpreso se aparecessem 2 módulos, 2 item sets de economics para vocês no Level 2. Então,
Tenha em mente aí Triangular Arbitrage, façam e refaçam alguns exemplos. Carry trade, entendam carry trade, não é algo difícil, tá? Pode cair. Descrever um carry trade, entender os passos, acho importante. Na parte de Triangular Arbitrage, todo aquele processo envolvido, se você tiver uma daquelas questões mais difíceis, eu vou comprar no bid, eu vou comprar no offer, e aí eu tenho essa moeda, eu vou para aquela moeda, depois venho para essa. Então, esses passos, muito importante. E teórico, coisas pequenas também relacionadas a isso. Ele pode perguntar um cross rate, ele pode perguntar alguma coisa de spread, ou algo assim, mas eu acredito que vai focar mais nessa parte de Triangular Arbitrage e Carry Trade. E na parte de teoria econômica, friends, eu acredito aí que a teoria endógena, a teoria clássica, as três, e não, seria de bom tom que você memorizasse as fórmulas de Cobb-Douglas e a fórmula de Solos. A Cobb-Douglas mede o output total e o Cobb-Douglas mede a variação no output dado 3 elementos. O TFP, que é o Total Factor Productivity, o fator de capital e o fator de labor. Tá? E a mesma coisa o Cobb-Douglas, só difere a fórmula. O Cobb-Douglas multiplica cada um desses 3 elementos e eleva a potência, né, do percentual investido em capital e labor, aqueles 2 elementos, e o Solos faz um pouquinho diferente. O Solos soma os 3 elementos e o percentual de capital e o percentual de labor é multiplicado nessas variáveis. Eu acredito aí que entender essas duas fórmulas, para que serve, para que usa, vai ser importante para o exame. Então, na parte de Corporate Issuers, eu espero um exame bem teórico, friends. Eu não esperaria muito cálculo, tá? Pode ser que tenha um cálculo do beta comparável, né? Quando as empresas privadas, a gente precisa saber calcular o beta para poder fazer um valuation. Aí, o método de utilizar uma empresa pública para poder extrapolar o beta, talvez algo nesse sentido, cairia aí na parte de Corporate Issuers para vocês. A parte de Governance, né, de governança, também algo que pode ser testável. E a parte aí, o que eu acho que também é bem testável, é a parte de dividends, né, aí recompra de ações. Dividendos e share repurchase. Dê uma olhada nisso, eu acho que com um grande grau de probabilidade cairia alguma coisa no seu exame. Lembra que Corporate Issuers não espere mais do que um item set com 4 questões. Bom, agora sim vem, e FSA no Level 2 é também o mesmo peso que no Level 1, praticamente o mesmo, então eu estou achando aí 3 a 4 item sets, e eu acredito aí que os 3 pontos mais importantes de FSA Level 2 serão o módulo 1 de Financial Assets e subsidiárias, aquela parte de investimento passivo, investimento de influência e o investimento de controle. E como que a gente contabiliza esses investimentos. Então, o que vai no income statement, o que vai no ativo, o método equity e o método do total consolidation. Como no Level 1, Level 2 também vai pedir para vocês medirem impacto em ratios. Então, se mudar de um método para outro, né, se deixar de ser influência ou passar a ter controle, quais ratios vão ser alterados, aumentar, diminuir, né? O total asset turnover, né? O que acontece com o debt to equity e assim. Tá? Então, muito importante esse tópico 1. O módulo 2, que na minha época que fiz o exame era praticamente esperado que ia ter uma questão do módulo 2, que é Employment Benefits. Agora eu acredito que talvez tenha menos chance, pode aparecer umas 2 questõezinhas aí, mas não um item set completo de pension, benefits e outros. Porque agora reduziu muito, então a parte de pension benefits está mais focado em stock options. Então entender a parte de stock options, stock grants, as diferenças, talvez aí 1 ou 2 questões sobre isso. Tá? A parte 3, eu acredito que vai ter um item set aí, talvez até completo, com a parte 3, o que? Multinationals, correção de balanço, correção de income statement, de moedas, né? Do temporal, usar o método current method, entender quais que variam, quais que não variam e o impacto. Tá? Vai ter cálculo nesse método? Vai, mas um cálculo pequeno, né? Corrija aplique a moeda para calcular um valor, mas não vai ter aí nenhuma questão que você vai usar uma função da calculadora financeira, por exemplo, uma função mais sofisticada. Tá?
nessa parte aí. Então, FSA módulo 3. O módulo 4, cuidado, o módulo 4 é módulo novo, mas relativamente novo. É uma resposta da crise monetária de 2008, a crise financeira que abalou os Estados Unidos, 2008, a crise da quebradeira dos bancos, né, não sei quem lembra, criou esse módulo 4, que chama-se Analysis of Financial Institutions. Então, ali é só na parte de instituições financeiras, bancos, corretoras, né, que têm ativos financeiros, que fazem empréstimos. Então, lembre-se do CAMEL, o CAMEL, né, que é o Capital, é o Assets, o Collateral, todos aqueles pontos, né, o Management Team, para que cada um dessas letras do CAMEL, né, você sabe explicar o que é e como que as instituições financeiras, ou o que as instituições financeiras têm que fazer para manter aqueles CAMEL, por exemplo, o que o Management Team, o M, tem que fazer, o que o Collateral das dívidas, que é a letra C, tem que fazer, os tipos de assets, tá? Enfim, isso, cada uma dessas letrinhas, CAMELs, está explicado no material. Tá? Então, acho que aí também é importante esse módulo 4. Os outros módulos de FSA, que é Quality, de novo, como apareceu no Level 1, eu acho que talvez nenhuma questão, bem possível, porque só são poucas, né? Eu não acredito que nenhuma de Quality, nenhuma de Financial Modeling e talvez uma de Accrual ou duas de Accrual Ratios. Accrual Ratios, né? Então, aqui tem duas fórmulas que você precisa colocar no bolso aí, que é a fórmula do Accrual usando o Balance Sheet, que é o Net Operating Assets, a variação no Net Operating Assets dividido pelo Net Operating Assets do começo, fim do ano, média deles, ou, que eu acho mais provável, o método do cash flow. Tá? Então, é o net income menos CFO menos CFI. Esse é importante lembrar essa fórmula do accrual. Entenda o que é accrual. Accrual é quando e o cash flow não batem. Tá? E se o net income é muito maior que o cash flow, aí nós temos vários accruals. Entendo o que é isso, tá? Nessa parte aí de accrual account. E é isso. FSA para mim é isso aí. Tá? Não vai ter, vocês vão ter 3 ou 4 item sets e o material que eu acredito que vai estar é esse aí. Agora, a parte de equity podem apostar que será 90% valuation. Valuation, valuation, valuation. Então, todos os métodos, todas as fórmulas de valuation tem que saber. Então, faça uma lista das fórmulas de valuation. The free cash flow to the firm discount model. Free cash flow to the equity discount model. Entenda como calcular o free cash flow to the equity, o free cash flow to the firm. Lembrem do age model, modelo H, age model de dividendos, e os dividendos de 2 e 3 estágios. Tá? A parte de múltiplos, todos os múltiplos, PE, PB, PS, PCF, que é o Price Cash Flow. E também a diferença entre Market Price Multiple e Justified Price Multiple, o múltiplo justificado ou múltiplo de mercado. Qual é a diferença? O múltiplo justificado utiliza uma fórmula para calcular o P, né? Nós estamos falando de múltiplo, P dividido por E. Vou usar uma fórmula para calcular o P, isso é justificado, ou vou pegar o preço de mercado da ação para fazer esse cálculo. Aí é o ratio de mercado, né? O P ratio de mercado. Então, lembrar do Enterprise Value EBITDA, é muito importante, a fórmula do Enterprise Value e como calcular o EBITDA, né? Que é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Isso é uma parte importantíssima de valuation. O próximo é o Residual Income Model. Tem uma chance pequena de aparecer no exame, então lembrar o Basic Residual Income Model, super importante, na minha opinião. Lembrar do o Book Value mais Book Value que multiplica ROE menos R dividido por R menos G. É importante ali lembrar dessa fórmula, tá? Muito importante. Os outros modelos de Residual Income, entendam, que são os modelos de estágios, né? Tem aquele que tem o estágio, o segundo, o terminal, o estágio terminal. Então, o Residual Income ele cresce de uma maneira que tem que calcular um ano, e aí em um certo ponto você calcula o que a gente chama de valor terminal, e soma. Então, dá uma olhada nessas fórmulas de Residual Income. Friends, importantíssimo Asset-Based Valuation, a parte teórica. Tá? Por exemplo, qual tipo de empresa
abaixo não se beneficiaria, né, o analista financeiro não poderia usar o Asset Based Valuation. Resposta, uma empresa que tenha muito ativo intangível. Se tem ativo intangível, não dá para fazer o cálculo do Asset Based Valuation, que nada mais é que pegar todos os ativos da empresa, calcular o valor de mercado, somar, esse é o valor da empresa. Como é que eu vou saber o valor de uma marca, né, de um trademark? Né? Difícil. Então, o valor de um goodwill, by the way, não cheguem no exame sem saber o que é goodwill, né, que é o excesso de pagamento na compra de algo. Então, se eu paguei mais do que o valor contábil, eu tenho que reconhecer um goodwill. Entendo o que é o impairment de goodwill, todo aquele processo. Isso pode cair tanto em FSA, eu acredito que mais em FSA, mas também pode aparecer um pouco em equity também. E esses são os pontos mais importantes de equity, na minha opinião. Now, Fixed Income, que é o próximo. Fixed Income Level 2, eu acho um pouco mais light o material do que Level 1, tem menos material, mas também um material complexo. Então, obviamente, friends, aqui eu dividiria aí em 3 pontos. Tá? Primeiro ponto é a parte de curva de juros, árvore de juros, cálculo de preço de títulos de renda fixa, usando a árvore de juros, como cria a árvore de juros e como calibra-se a árvore de juros. Tá? Outro segundo ponto, tá, é a análise de crédito, Credit Analysis. Por favor, entendam os modelos de Credit Analysis, o Reduce Format, tá? O Structure Format. Tem que saber os dois. Qual a diferença entre o Reduce Format? Usa dados históricos, é mais fácil de obter os dados. E o Structure, ele utiliza o modelo do Call Option, onde os credores têm a opção, né, tem um claim contra a empresa, né, em relação à empresa. Enfim, eu entendo essa teoria de credit. E, obviamente, também aquela parte lá de Probability of Default, o PD, multiplicado por Loss Given Default, LGD, aquelas fórmulas de análise de crédito, para nós calcularmos o quê? Ou precificarmos o risco de crédito. E aí esse precificação de risco de crédito, que é o Credit Valuation Adjustment, ele é então subtraído do valor de mercado do bond para refletir o risco de crédito. Muito importante. E a última parte, a terceira parte de bonds, que eu acredito que não negligencia, a parte de Credit Default Swaps. Tá? Credit Default Swaps, umas questões teóricas, eu acredito que serão importantes. E por que eu digo isso? Porque quando você chegar no level 3, será bastante o conhecimento que você vai ter que ter de CDS, vai ser importante para você poder utilizar CDS, Credit Default Swaps, como instrumento em gerenciamento de portfólio. Isso é Fixed Income Level 2. Estamos chegando agora no final desse vídeo com derivativos, alternativos e portfólio management. Então, derivativos Level 2, vai ter cálculo possível. Um item set, eu acho que um item set de derivativos, 4 questões. Pode cair um cálculo de swap, pode cair um cálculo de forward contract, future contract. Não acredito que vocês tenham que memorizar o Black-Scholes Model, mas eu acredito que vocês tenham que entender sobre as letras gregas de option, o delta, o gama, o rho, o theta e o vega. Sabe o que cada um significa? Quando que um aumenta, o que acontece com o preço do option, por exemplo, se a volatilidade aumenta, put options e call options aumentam de valor, se o risk-free rate aumenta, o call option aumenta, o put option perde valor. Tá? Então esse trabalho eu acho importante. Se eu tenho gama do put option, qual é o gama do call option? É o mesmo, by the way. Tá? Então essas coisas tem que saber, tá? Na parte de options. E na parte de contratos, será que cairia o cálculo de um swap, currency swap, todos os pagamentos de múltiplos períodos? Eu acredito que não. Eu acredito que ali o favorito seria o FRA, Forward Rate Agreement. Então revisem o FRA. Qual é o formato de um FRA? E como calcula-se o valor de um FRA? Eu acho que isso aí pode ser realmente bem testado. E alternativos? Alternativos eu acredito aí só teórico, questões bem teóricas. Eu acredito que 2 item sets. Eu acredito que muita coisa de real estate, public and private, privados e públicos, real estate. A parte de private equity, CFA gosta bastante. Hedge funds, muito importante. E obviamente os demais, tá? A parte de infraestrutura, a parte de outros ativos financeiros é importante.
Tá? Então lembrem-se, medidas de retorno, estrutura de cada um dos alternativos. Tá? O que é um leverage buyout? Tá? Seria bom vocês saberem como um processo, né, explicar um leverage buyout. Tá? Bem rapidamente, leverage buyout. Eu me organizo com um grupo de pessoas. Juntos nós temos aí 10 milhões de dólares em dinheiro. Aí com esses 10 milhões de dólares nós vamos numa instituição financeira e tomamos emprestado mais 10 milhões, né? Dando esses 10 de garantia. Aqui nós temos 20 milhões. O que nós fazemos? Compramos uma empresa que está em distress. Aí organiza aquela empresa. Tá? Geralmente o dinheiro, o cash flow que essa empresa está dando, ela vai para pagar todas as despesas e pagar os juros daquele empréstimo. E a empresa vai sendo reorganizada e depois, alguns anos depois, vende-se essa empresa ou faz um IPO e aí divide o lucro com os participantes. Esse é o modelo do leverage buyout. O leverage buyout é medido em vezes, tá? É mais ou menos aquele MOIC, é um Multiple on the Invested Capital. Quantas vezes o investimento paga em relação ao investimento inicial? Então, dê uma olhada nesses cálculos de retorno. E, outro ponto importante a destacar são os índices de mercado dos investimentos alternativos. E agora, friends, vamos terminar aqui essa revisão rápida, tá? Avisando que eu tenho uma revisão completa do Level 2 também, uma revisão de Learning Outcomes. Estamos deixando aqui o link para vocês, se quiserem prosseguir com uma revisão mais longa, de horas de material. Tá aí o link para vocês. Então, terminando com Portfolio Management para o Level 2, o que é importante? Olha, Active Management. Bom, vamos começar para a primeira parte. A primeira parte é Economics. Tem que saber Economics aplicado ao Portfolio Management. Então, esse é para a parte de Asset Allocation. Que tipo de asset vou colocar na carteira do cliente se eu não sei ler a economia, se eu não entendo se está inflacionário, se está num período de expansão, né? Então, o impacto do conhecimento econômico no Portfolio Management pode aparecer uma pergunta. Eu acredito que 2 item sets de Portfolio Management. 2. Acho que 3, maybe, mas acho que 2 mais provável. 8 questões. Então, uma delas pode ser de Economics. Aí a próxima, eu acredito aí, a parte de Active Management, tá? Então lembre, aí tem fórmulas, aí tem bastante fórmulas para vocês memorizarem, tá? O Optimum Sharpe Ratio, tá? O Information Ratio, a lei fundamental do Portfolio Management, tá? Essa parte de Active Management, muito importante essas fórmulas, tá? Entender o que é o Transfer Coefficient, Information Coefficient, o que é o Breadth do Market, né? O que é Information Ratio, isso é muito importante, tá? Essa parte de Active Management. Depois nós vamos aí para a parte de Multi-Factor Models, modelos de previsão de Expected Return e Risk Premium. Aí sugiro que vocês lembrem os mais importantes, o Macroeconomic Model, o APT Model, o Fama French Model, que eu acho que é importante também nesse grupo, o Market Model, todos aqueles modelos que estão lá no material, tá? Dá uma olhada com tranquilidade. O próximo é Exchange Trading Funds, ETFs, tá? Então, ali, ó, pode cair uma ou duas questões só sobre ETF. Então, pergunte a si mesmo, sei eu explicar o que é um ETF para alguém que não é do mercado financeiro, né? É por aí que você tem que entender, um mecanismo, né? Você sabia que o ETF, ele é um tipo de investimento que ele está nos dois mercados ao mesmo tempo, o mercado primário e o mercado secundário? Se não lembra, tem que revisar esse material. Quem é o Authorized Participant no ETF? Né? O participante autorizado, o dealer, o market maker. Qual é a função dele, dela, nesse processo? Então, ETFs, tem que dar uma explicação aí, tem que estar bem. E a parte de trading, friends, parte de trading, antes de trading, risk management. Risk management, gerenciamento de risco. 2 pontos. Risk governance, o que são sinais de bom risk governance, o que a empresa deve fazer, os tipos de risco e se a empresa vai evitar o risco, risk avoidance, se a empresa vai aceitar o risk, que é o risk acceptance, ou se a empresa vai mitigar os riscos, que é o risk mitigation. Então, lembrar dessas 3, quando vou fazer isso? Quando é muito caro evitar um risco, minimizar o risco, você tem que deixar o risco acontecer, né? Muito caro. O custo para minimizá-lo é muito alto. Então, esse tipo de questão. E lembrar as medidas de risk management que estão no texto, o VAR, né, o Value at Risk, o CVAR, que é o Conditional Value at Risk, e os demais. E aí, a parte de Stress of Portfolio, que a gente chama de Backtesting and Simulation.
é a parte lá de testar o seu portfólio management, o seu portfólio, perdão, contra uma subida muito grande na taxa de juros, uma inflação acelerada, uma crise econômica. Esse tipo de simulation, stress testing para portfólio é importantíssimo como trabalho do CFA. Friends, então é isso. Essa é uma revisão do Level 2, na minha opinião, os pontos mais importantes que vocês verão nesse exame aí para vocês. E aí, como eu disse, querem saber um pouco mais, tem aí os vídeos, ou entre em contato comigo, estou aqui à disposição nessas últimas semanas antes do exame, para mentorar, assessorar quem precisar. Bom, até o próximo vídeo.